de um dos maiores clubes sensações dos últimos anos a quase deixar de existir. Muitas pessoas até se perguntam o que aconteceu com o Luverdense, né? Mas agora a fase é de reconstrução. Cara, reconstrução, né? E é recomeço. Eu acredito que logo o Luverdense vai voltar a configurar aí na Série B novamente, quem sabe lá. Na frente da Série A. E a Florentinos veio aqui hoje justamente para saber como o clube está tentando retomar seu espaço no cenário nacional, desde a estrutura até o seu planejamento. Enfim, vem comigo, meu Florentino. Fala, Luiz, como é que tá? Bom demais? Bem, beleza? Prazer. Você que tá aí nos bastidores do Luverdense? Estamos à frente aqui, né, como diretor executivo, né, diretamente ligado a todos os processos do clube, né, parte de futebol, parte administrativa, financeira também. Conheço bem a fundo aqui o clube para poder falar um pouquinho para vocês. Já me surgiu um pequeno quesito de curiosidade, mas na prática, o que faz um diretor executivo? Justamente, o executivo muitas vezes ele é confundido apenas como a pessoa, né, o responsável por contratar os atletas, comissão técnica e ficar ligado diretamente só ao futebol. Na verdade é muito mais do que isso, né? Claro, existem algumas funções que ele é especificamente um superintendente de futebol, um gerente de futebol, e aí sim ele fica realmente só focado nisso. No meu caso não, né? Eu sou diretor executivo do clube, então eu atuo na parte administrativa, na parte dos processos, controle de projeção financeira, despesas do dia a dia, então toda a parte financeira, administrativa de futebol e também de comunicação, todas elas passam por mim também. Vamos lá conhecer a parte administrativa do clube? Simbora, meus Florentinos. Aqui é a parte administrativa do clube. Vamos aproveitar para apresentar vocês. Opa, licença. Welber, Ceará. Como que é o nome do senhor? Welber. Supervisor de futebol. Opa, satisfação. Seja bem-vindo. E aí, bacana trabalhar no Luverdense aí? Sempre. Cara, já tem alguns anos que eu trabalho aqui. Desde quando nasceu o Luverdense, lá em 2004. Estivemos aqui, saímos, retornamos para o clube. E como que você avalia hoje a fase do Luverdense hoje, você que já tá aí tem tanto tempo? Cara, a reconstrução, né? O time chegou um novo gerente, o Luiz, para reformular todo o sistema administrativo do clube. E é recomeço. Eu acredito que logo o Luverdense vai voltar a configurar aí na Série B novamente, quem sabe lá, na frente da Série A. Ele é o responsável por toda a parte logística de futebol, departamento de futebol, então ele fica à frente de toda essa parte operacional, né, do clube, viagens e tudo mais, registro de atletas. E é um cara que tem uma experiência muito grande no clube, né, tá há muitos anos aqui, então fundamental a figura dele aqui no nosso dia a dia também. A parte logística dentro dos clubes de futebol no Brasil, que é um pouco, muitas vezes, o calcanhar de Aquiles, porque o Brasil tem umas dimensões de um continente. A Série D mesmo, até um título de curiosidade, eu tava vendo a tabela desse ano, e eu vi que os times, eles são separados nos grupos de acordo com a sua região. É isso mesmo? Exatamente. Nós pegamos a parte do Centro-Oeste e um time lá do Norte, que foi o Porto Velho. Mas mesmo assim é muito complicado pra gente. Questão da logística, a gente tem que sair às vezes de noite para pegar ônibus de madrugada em Cuiabá. Então tudo muito difícil, muito complicado, mas esse é o nosso futebol, né? E aqui a Kathleen, nossa supervisora administrativa. Prazer, Kathleen, tudo bem? Ela é meu braço direito na parte administrativa, então toda a parte de RH, contas a pagar, contas a receber, enfim, planilhas, né? A gente tem que cuidar disso nas questões de projeções e tal. Então lá, meu braço direito na parte administrativa aqui, tá no dia a dia com a gente, tá sendo fundamental também, porque o futebol não é só dentro de campo, né? Acontece muita coisa fora. E pra gente ter uma administração saudável, correta, né? Ter um clube saudável financeiramente, a gente precisa ter muito controle na parte administrativa, né? Pra não poder extrapolar gastos, não fugir disso, né? O clube precisa ter bem solidificado essa parte financeira pra poder, né, os resultados em campo acontecer também. Você falou que a Kathleen entrou aqui no Luverdense tem 6 meses, né? Muito por uma orientação sua, né? Foi uma contratação minha, né? Assim que eu cheguei. Perfeito. Quanto tempo você tem aqui no Luverdense já, Luiz? Eu tenho 8 meses. Fiz o acerto, né, em outubro do ano passado. E aí, trabalhando remotamente, né? Antes da minha chegada aqui, que foi efetivamente em novembro ali, pra montagem do estadual. E aí, dentro desse processo, a gente foi identificando, né, as carências que o clube tinha, né, nessa parte administrativa. O futebol já tinha, o Ceará já estava por aqui, então não foi necessário, né, trazer nem buscar ninguém no mercado. Já a parte administrativa, a gente não tinha essa pessoa que é fundamental ter, né, essa supervisora administrativa. Qual foi o principal problema que você encontrou no Luverdense? Eu acho que foi justamente isso, assim, a gente não ter os processos e os departamentos bem divididos. Na verdade, o Ceará, ele ficava muito responsável por muita coisa aqui. Então, ele ficava responsável pelo financeiro, pelo administrativo, por logística, e aí a gente sabe que sobrecarrega, enfim. Então, a grande identificação foi essa, de separar os departamentos e contratar profissionais para cada departamento, né, para que cada um faça ali dentro do seu nicho, dentro das suas atribuições, o melhor possível, né? Então, a gente divide, né, as atribuições, as responsabilidades por cada departamento, e para isso a gente precisa de pessoas, né, para poder fazer, pessoas capacitadas, não precisa ser nada muito grande, de forma enxuta, mas que seja funcional. E assim, como a gente pode ver, né, Rodrigo, olha, mostra o tanto de troféu.
assim, o Luverdense tem o quê? 21 anos? 21 anos de história. E em 21 anos o Luverdense já fez campanhas surpreendentes na Copa do Brasil, já conseguiu acesso à Série B, teve uma ascensão meteórica. Sim. Só que da mesma maneira que teve essa ascensão meteórica, o Luverdense simplesmente também teve um descenso, né, muito rápido também. Muitas pessoas até se perguntam, o que aconteceu com o Luverdense, né? Até mesmo nessa parte de reconstrução, muito tem se visto também comentarem sobre transformar o Luverdense em uma SAF. Hoje o clube ele é o quê? Ele é uma associação? Ele é uma associação, mas já existe, o projeto já foi desenvolvido, né, o plano de negócio já foi viabilizado, então está num processo de captação, né, de possíveis investidores para uma SAF. Aqui é a minha sala, né, eu fico no dia a dia aqui, acabo despachando muita coisa daqui, né, enfim, não precisa de tanta coisa assim, é uma agenda, algumas anotações do dia a dia, as demandas do dia a dia, computador, esse quadro aqui que me ajuda muito, né, para ter o controle, como eu falei para vocês, né, eu tô ligado diretamente a todos os departamentos do clube, então o departamento de futebol, a parte administrativa, projeção financeira, parte jurídica, comunicação, então a gente vai atualizando esse quadro aí, né, de acordo com as demandas vão caminhando, e é o meu board aqui para poder estar no controle do dia a dia das coisas. Né? Tô vendo aqui, ó, departamento de futebol, físio, vocês já tem departamento de fisioterapia interno aqui do clube. Temos a fisioterapia própria do clube, inclusive a gente vai mostrar depois para vocês aqui um pouquinho também. A gente trouxe muitos equipamentos modernos e novos que o clube não tinha, na verdade era uma fisioterapia bem básica mesmo, assim, e a gente sabe que hoje em dia o descanso, a recuperação, ela é fundamental. Então os jogos eles são em curto espaço de tempo e a gente precisa recuperar os atletas mais rápido possível para eles estarem aptos para a próxima partida. Então a gente conseguiu dar uma inovada bem legal com a fisioterapia, né? Implementou outros aparelhos muito bons, a gente vai mostrar depois. Então esse é só um departamento que a gente evoluiu e melhorou para conseguir melhorar os nossos resultados dentro de campo também. O Luverdense ele é um time de uma cidade do interior, né? Aqui Lucas do Rio Verde. Muitas vezes esses clubes do interior, eles são muito dependentes de apoiadores locais. Acontece isso também dentro do Luverdense? Sim, da mesma forma. O Luverdense ele funciona muito e aproveito para agradecer os patrocinadores, né? O clube tem diversos patrocinadores aqui da cidade, empresas que acreditam muito no clube, sempre que nós estiveram junto com o clube durante todo esse período, né? Alguns novos vão chegando também. É uma das minhas funções aqui atrair novos, né, patrocinadores, né, para poder incrementar a receita, ter pessoas que acreditam nesse projeto, né, acima de tudo que acreditam no projeto do clube, e a gente tem conseguido sim grandes parceiros aqui que têm sido fundamentais para que o clube possa girar, porque a gente sabe que o futebol não é barato de fazer, é caro, né, exige investimento e a gente agradece muito a todos os parceiros que estão com a gente aqui no dia a dia, né, seja na camisa, como patrocinadores masters, seja como apoiadores, patrocinadores nas placas do estádio, enfim, dentre outras formas. A gente tem permuta com outros parceiros também, academia, nutricionista, enfim, que trabalha na forma de permuta em exposição de redes sociais também. Então a gente vem buscando cada vez mais trazer patrocinadores para que o Luverdense possa... O Luverdense não é só um clube de futebol, ele representa uma cidade também, né? Então a gente precisa do apoio da cidade também e a gente tem tido esse apoio. Eu tava até lembrando aqui, pesquisando sobre o Luverdense, a sua história antes mesmo de vir pra cá, eu vi que até mesmo em um período recente o Luverdense meio que quase deixou de existir. Como é que foi esse processo? Foi um período antes da minha chegada, né? Assim, então o que eu sei foi muito por notícias também, né? Foi uma questão de que o presidente, o Helmut, né, que sempre esteve à frente do clube, foi presidente por anos e anos. Depois de um certo tempo ele precisava sair, precisava oxigenar um pouco e aí ficou naquela quem que vai assumir, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Até que o Aloysio Bassani, que é o atual presidente, aceitou esse desafio. Hoje é o presidente do clube, juntamente com o Felipe Reolon, que são as duas pessoas que tocam o clube juntamente com a diretoria, outras pessoas também, né, que compõem a diretoria, marketing, comunicação, tesouraria, enfim, mas o Felipe e o Aloysio são as duas pessoas que estão realmente à frente, presidente e vice, né, e aceitaram esse desafio aí de não deixar o Luverdense parar ou ter uma licença, né, de certa forma. Isso aqui vai ser uma sala de coworking, na verdade, né? Que a gente vai utilizar para várias coisas. Então aqui a gente vai ter uma mesa de coworking, muito para a categoria de base poder trabalhar. Hoje a gente tem uma categoria de base funcionando através de lei de incentivo, né? E a gente está adequando para nos próximos anos ter uma categoria de base de alto rendimento para formar atletas, né? Então essa aqui vai servir muito um espaço de coworking para as comissões, seja profissional e base, poder trabalhar também. Aqui vai ser uma sala, uma recepcionista também que vai estar aqui atuando junto com a gente. Aqui vai ser a sala de imprensa, para poder atender a imprensa, então a gente deve colocar um backdrop ali, algumas cadeiras para poder atender a imprensa também. E ali no fundo vai ser já uma parte de estoque, né, de materiais, a gente tem muito material de rouparia, de almoxarifado, então a gente vai utilizar para isso também. Então é um espaço aí que vai ser fundamental para a gente poder aumentar a equipe, né, e todo mundo ter boas condições de trabalho. A gente está ainda finalizando a reforma aqui, mas quando estiver pronto, vocês estão convidados a voltar para a gente mostrar ela prontinho aqui. E aqui todo o setor administrativo, todos os departamentos do Luverdense, é tudo junto dentro aqui do Paço das Emas? Tudo integrado.
Isso é bom, né? Isso é bom porque facilita, né? A rotina do dia a dia é importante a gente ter essa integração aqui. Então a gente tem um dia de treinamento, né? Agora pela tarde. A gente tem um jogo importante no próximo sábado contra o Ceilândia, né? Valendo aí a liderança isolada, né? Hoje nós somos líderes em conjunto com eles, dois com 3 vitórias, né? A gente iniciou muito bem a Série D. 3 jogos, 3 vitórias, nenhum gol sofrido. E a gente enfrenta o Ceilândia na mesma condição. Então é um jogo importante aí pra de repente sacramentar e deixar essa liderança isolada aí, que seria importante pra gente, né? E é muito engraçado, que nem você falou agora, que o Luverdense agora ele é líder com 3 jogos, 3 vitórias, né? Só que não foi o que o Luverdense enfrentou, digamos assim, no campeonato estadual, né? Sim. Que até o pessoal criou bastante expectativa, porque repatriou vários jogadores como Raul Prata, Gabriel Cazu, mas o clube, o Luverdense no estadual nem passou pra segunda fase, né? Então agora, ver essa diferença agora com a campanha na Série D, em que vocês são líderes em 3 jogos, 3 vitórias, é até interessante de ver, né? Sim, sem dúvida. O futebol, ele tem dessas coisas, né? Por isso que a gente pensa muito na questão do médio e longo prazo. Claro que a gente sempre trabalha pra acertar e espera que as coisas deem certo, mas às vezes, por diversos motivos, algumas situações internas, né, que não cabe explanar também, os resultados acabam não vindo, né? Então a gente tem que reavaliar, analisar o que funcionou, o que não funcionou. A gente não pode dizer que tudo deu errado também, até porque houve manutenção de comissão técnica, né, independente dos resultados. E aí a gente avaliou caso a caso, né, do que foi feito no estadual, tornou a escolha ainda mais criteriosa, com mais tempo também para poder fazer isso. E o início foi muito, né, tem sido muito bom, tem mostrado que nós fizemos boas escolhas. Claro que o campeonato é longo, tem muita coisa para acontecer, mas a gente inicia bem e isso dá mais confiança, né, para a sequência do campeonato. Começar com o pé direito, né? Exatamente. Vou mostrar para vocês aqui o departamento de saúde e performance. Tem um espaço aqui para os atletas, normalmente é um pré-treino, é um reforço muscular. Então é o espaço que eles utilizam aqui para, né, poder fazer exercício pré-treino, o pós-treino também alguma coisa. E a gente tá aos poucos, né, montando a academia aqui, então diversos aparelhos são novos, não existiam. A gente foi junto aí, né, muito por conta do apoio, né, do presidente, né, de entender quão importante é a questão estrutural, né, para o trabalho a médio e longo prazo. Então alguns equipamentos novos têm chegado pra gente poder utilizar, inclusive o crossover chegou ontem aqui, ainda não foi nem montado ainda, mas vai ficar aqui um aparelho grande, né, e que permite fazer diversos exercícios e tudo mais. Então são os equipamentos aí que os atletas utilizam na parte de musculação. Aqui é a fisioterapia do clube. Licença. Isso aqui é o Álvaro, fisioterapeuta responsável pelo departamento aqui. Tava explicando pra eles, né, que a gente fez a compra de diversos equipamentos novos aí, modernos, né, pra gente poder trazer pros atletas mais opções de recuperação, né, enfim, de prevenção de lesão também, a gente sabe que é muito importante. Vocês falam um pouco, explica um pouco aí do que a gente faz. Um desses equipamentos que a gente comprou, dinamômetro isométrico, né, que é da Medior, uma marca italiana que conseguiu revolucionar, né, o mundo da dinamometria. E antes a gente só tinha o dinamômetro isocinético, que além de ser um aparelho muito grande, era um aparelho muito custoso, cerca de $100 mil, então mais ou menos R$600 mil hoje em dia. Enquanto esse aqui você encontra por 100 vezes menos, e a literatura já prova que os resultados são bem emparelhados. Uma das funções do aparelho isocinético, né, o dinamômetro, é para medir força. Então, com ele a gente consegue diferenciar se um atleta está com uma perna mais forte que a outra. Quando o atleta está retornando de lesão, a gente sempre faz esse teste, é um protocolo do clube, para que as forças estejam equiparadas, né? Porque às vezes a gente recuperou, mas recuperou quanto? E se a gente não sabe quantificar, a gente não consegue melhorar, né? E a gente utiliza esse aparelho também no protocolo de contratação do atleta, né? Então, quando o atleta ele é contratado, primeiramente, né, conversa com a gente ou com o próprio atleta, a gente envia um pré-contrato, né, dentro dos termos acordados, mas quando ele chega no clube, ele passa por uma avaliação clínica para poder saber o real estado de saúde dele, né? Então, ele faz exame cardiológico, mas ele também faz essa avaliação clínica com algo, né, da parte articular e também através do dinamômetro. Porque se ele tiver uma diferença muito gritante, né, de um membro para outro, isso é um grande sinal que ele pode ter uma lesão. Aí o clube também não fica muito seguro. Então, a gente faz para poder entender essa diferença. Se for uma diferença aceitável, ele é aprovado, enfim, o contrato é assinado, ele inicia os treinamentos, mas ele também vai ter acompanhamento do Departamento de Saúde e Performance para reduzir o máximo possível essa diferença entre os membros e evitar essa lesão. E a gente tem também do infravermelho, né? O infravermelho a gente utiliza aí bastante, principalmente pós-jogos. Vou demonstrar aqui para vocês como que ele funciona, que aí a gente consegue ver se há algum tipo de lesão ou se há um músculo está muito diferente. Ele funciona através de calor, né? Uma câmera térmica. Então, se eu coloco ele no corpo do atleta, ela consegue me mostrar se tem uma área mais inflamada que o outro. Você vê que esse joelho aqui, ele tem um processo inflamatório bem aparente. Quando a gente compara com o outro, quase que não tem nenhum. E esse joelho aqui está passando por recuperação, né? Após reconstrução do ligamento cruzado anterior. E essa máquina é muito importante para isso, uma prevenção de lesão. É não custo, porque é investimento. Porque às vezes é muito melhor você ter o atleta aqui prevenindo uma lesão durante um treino do que ele perder um jogo, ou até mesmo
semanas aqui tratando uma lesão que pode ser prevenida se a gente tem os aparelhos adequados. É um protocolo também pré-treino, né? Então o atleta vem, passa pela avaliação, se a gente identifica algum tipo de inflamação exacerbada, faz uma liberação miofacial para poder liberar. Se ele conseguir reduzir essa inflamação local, ele vai para treino. Se realmente não tiver redução, tiver esse perigo iminente de lesão, a gente prefere poupar o atleta de um treinamento, uma sessão, do que correr o risco de uma lesão que pode tirar ele por semanas aí. Aqui é mais uma questão do armazenamento, né, de estoque, enfim, suplementação que os atletas têm, né? Como eu te falei, a gente vai falar um pouco mais à frente ali de nutrição. E aqui ficam os medicamentos, enfim. A parte do departamento de estoque. Vou mostrar pra vocês aqui no vestiário da equipe profissional. Não repara se estiver bagunçado, que a gente tá, né, tá no treinamento aqui, então deve estar um pouquinho bagunçado. O vestiário que passou por uma reforma recente também, né? O estádio ele é municipal, então a gente tem o apoio também da Secretaria de Esportes aqui de Lucas do Rio Verde, que nos ajuda bastante. Foi feita uma reforma para deixar o vestiário um pouco mais confortável possível, ar-condicionado, né? E enfim, é um vestiário bem confortável, assim. Abrange bastante pros atletas aqui e tudo mais, né? Capacidade boa também de espaço, de armazenamento. Enfim, aqui a gente fala, né? O vestiário é sagrado, né? Então, o vestiário é dos atletas, da comissão técnica, e aqui é onde muita coisa acontece, né? Principalmente coisas positivas, enfim, a energia desse lugar aqui é bem legal, bem importante. Mas o treino, eles têm um pré-treino aqui, assim, a gente deixa à vontade um lanche, né, pra eles, então fruta, café, enfim, suplementos, né? Cada um tem o seu suplemento individualizado também. Som, né, que não pode faltar, música, né, para os jogadores dar uma relaxada antes do treino ali, e pós também. Esses são os pilares do clube que a gente tem. Então, a disciplina, respeito e trabalho árduo, né? São pilares inegociáveis dentro do Luverdense, e a gente preza todo dia por isso, né? Não só dos atletas, mas de todo o staff, todo mundo que trabalha no clube. Não pode faltar disciplina, respeito e trabalho árduo aqui. Isso aqui para os atletas irem... Aqui são as cabines de imprensa, né, do estádio, então a gente sempre atualiza, né, de acordo com a rádio que está aqui. Televisão, espaço para televisão. E aqui é uma sala da diretoria no dia de jogos, é um camarote, e também a comissão técnica utiliza para o dia a dia, né? Para as reuniões de trabalho e tudo mais. Esse é o Rodolfo, coordenador das categorias de base do clube. Prazer. E aqui é onde fica a comissão técnica trabalhando no dia a dia, né? Então a televisão para poder analisar adversários, analisar nossos jogos também, né? O quadro aqui com os nossos atletas, e a gente faz análise do adversário também. Ali está anotada a nossa tabela, né, do campeonato. E aqui acontece muita coisa também, né? Muitas decisões são tomadas aqui. A gente, depois do estadual, como a gente conversou lá embaixo, a gente ficou aqui imerso nessa sala, né, analisando atletas, enfim, tomando decisões. Então a gente entrava aqui cedo e saía bem tarde da noite, né? O futebol, ele exige muito, né, muita energia, muita coisa, porque tudo acontece nos detalhes, né? Então a gente tem que estar atento a todos os detalhes. Então esse é o espaço aqui, um espaço confortável também, para eles poderem trabalhar no dia a dia aí. Rodolfo, você é o diretor das categorias de base? Exatamente, coordenador. Tem quanto tempo já que você está aqui no Luverdense? Cheguei em novembro, junto com o Luiz. Cheguei, na verdade, ser analista do profissional. Surgiu a situação da coordenação de base. E assim, até mesmo pegando assim pelo histórico do Luverdense já revelou alguns jogadores a nível nacional, né? Teve, se eu não me engano, o Gabriel Cazu, que chegou a jogar no Flamengo, foi para as categorias de base. E também tem um exemplo melhor ainda, que é o do Ricardo Hiller, que passou pelo Bragantino, se eu não me engano, ele está no Vitória agora, não me lembro. Mas assim, o Luverdense, ele tem, assim, pelo seu histórico, ele tem essa importância que ele dá para as categorias de base, né? Agora você tomando a frente desse setor também, né? E tem algum projeto junto com a prefeitura, com a molecada da cidade, para a categoria de base? Tem alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Tem um projeto social, juntamente com a prefeitura, que atende mais de 1.000 crianças, que também é recente. A gente tem a ideia de cada vez atender mais gente em diferentes bairros. São 4 polos, ou seja, 4 regiões diferentes da cidade. Crianças de 4 a 17 anos. Aí a gente oferta uniforme completo, boné, calção, camiseta, short, tem as garrafinhas de água de hidratação. A gente oferta todos os equipamentos, seja de material para prática esportiva, e uniforme para eles praticarem. Rodolfo, só uma última coisa antes de sair. Esse caderninho aqui, ó, não pode nem mexer, né? Não, esse aqui montei todo... Tem que fechar isso aqui, na verdade. Trancado a 7 chaves, né? Vale muito esse caderno. Tá certo, valeu. Sobre os planejamentos futuros para o Luverdense, existe algum tipo de meta traçado, por exemplo, em 10 anos nós queremos estar de volta na Série B, alguma coisa nesse sentido? Passa muito pelo que vai acontecer nesse processo de reestruturação, em quanto tempo a SAF pode ser concluída, né? Passa muito por isso, mas assim, existem algumas metas, elas são internas, né? Então não faz muito sentido a gente externar isso, mas claro, a ideia é levar o Luverdense o quanto antes no cenário nacional, né? Perfeito. Como já esteve, uma Série B, mas isso de uma forma
mais solidificada, justamente para você, não adianta você de repente subir, ter um acesso para uma série C, para uma série B, mas não ter uma boa estrutura, porque talvez você não vai se manter lá, e aí a queda também ela acontece. Então a ideia é ter uma estrutura solidificada para que esse acesso ele seja consistente e não seja efêmero, que você tenha esse acesso e permaneça lá, né? A gente sabe que não é fácil você se manter numa série C do brasileiro, muito menos numa série B, né? Então você vai estar brigando aí com clubes de centenários, né? Com clubes com torcidas gigantescas, com melhor logística, às vezes clubes de capital. Então todas essas dificuldades o Luverdense ele enfrenta, né? Mas ele já se mostrou ser possível, uma vez que, como você disse, né, de forma bem rápida e meteórica, teve na série B. Então é possível fazer. E a nossa missão aqui é levar novamente o Luverdense para esse cenário. Isso aqui é o campo adjunto, né? A gente utiliza esse campo para treinamentos, na verdade, né? Para não desgastar demais o estádio. Então, pelo menos aí no mínimo 2 até 3 vezes na semana a gente utiliza esse campo adjunto. Também tem um gramado muito bom para poder poupar o estádio, né? O campo do estádio. E no dia do jogo o campo está em perfeitas condições. Até porque manutenção de gramado é caro, né? Como eu falei, a gente tem o apoio da prefeitura, né? Que é o estádio municipal. Então eles nos dão esse suporte aí que é muito importante pra gente. E a gente precisa poupar mesmo, né? Para chegar no dia do jogo o gramado tá em perfeitas condições, tanto pra gente quanto pro adversário também, para evitar lesões e que a gente consiga ter boas performances, né? E quando tem jogo aqui no Passo das Emas, quem é que custeia o processo de operação dos jogos? É a prefeitura? Não. Aí todos os custos de operação ficam por conta do Luverdense. Aqui vou mostrar pra vocês o refeitório, onde os atletas se alimentam aqui. Ver se tem gente aqui. A gente também teve o cuidado de sinalizar aqui as regras, né, do ambiente aqui para os atletas também. Então os atletas têm algumas regras internas, né? A gente tem um regulamento interno, tem um manual do atleta, então a questão de vestimentos, atletas dentro do clube, sempre com o uniforme do clube, sempre de tênis, né, na hora das refeições. E também é muita questão da imagem, né? É importante o clube ter sempre identidade, a identidade tem que estar sendo mostrada o tempo todo. Aqui é um espaço de descanso, né? Às vezes depois do almoço assistir uma televisão, algum programa, vir aqui, enfim, dar uma relaxada no celular também. Então é um espaço aí de convívio, né, para eles também. Aqui são as mesas, né, do refeitório. Como eu falei, hoje o clube ele conta com uma nutricionista, é fundamental também, o clube não tinha antes, então hoje a gente tem uma nutricionista que faz o acompanhamento dos atletas, ela faz a avaliação antropométrica dos atletas, biopedância, de percentual de gordura, e individualiza o cardápio de cada atleta. O atleta precisa ganhar massa muscular, ele vai ter uma alimentação diferente, ele vai ter uma suplementação diferente, e aí ela também é responsável pelos cardápios dos atletas individuais e o cardápio geral, que fica com a cozinha aqui. Então a gente tem ali o cardápio definido da semana, cardápio também de pré-jogo, pós-jogo, então tudo isso é muito controlado aqui pra gente fazer com que o atleta esteja preparado e se recupere bem depois do jogo, né? Então tudo sinalizado, né? De acordo com o alimento, o que esse alimento é, se ele é fibra, se é carboidrato, se é proteína, enfim, então tá tudo, você chegar aqui na hora pós-almoço, né? Então a comida não tá aqui. Mas enfim, é tudo bem. E tem uma balança também que os atletas pesam. Então ele sabe qual que é o que ele tem que comer e quanto ele tem que comer. Não adianta falar, você vai comer arroz, feijão, o cara faz uma montanha de arroz e feijão, né? Então ele vai, é o peso X tal, e é assim que funciona. Agora eu vou levar vocês para conhecer o hotel aqui do clube, né? Onde os atletas ficam, né? Alguns moram, né, são casados, ou que preferem, né, morar fora do clube, eles têm apartamentos locados, mas alguns atletas preferem, né, pela proximidade, pela questão de alimentação também mais facilitada, eles preferem ficar aqui no hotel do clube, né? O hotel é só para o profissional ou para a base também? Só para o profissional, né? A ideia é, dentro de um futuro próximo, aí construir também um hotel para a base, né? Mas esse aqui é especificamente para o profissional. Então é um espaço bem legal, assim, bem confortável, né? Para os atletas, camas, colchão de qualidade, televisão, geladeira, né, o videogame aqui, a galera que gosta de jogar um videogame, ar-condicionado, o banheiro também, sempre organizadinho. A gente tem o cuidado aqui dos serviços gerais, então todos os dias os quartos são limpos, né, são arrumados, né, e algumas figuras que identificam um pouco do espírito do clube, né. Então aí o atleta ele vai dormir e acorda pensando no Luverdense, né, como tem que ser. Isso que eu ia falar, porque estrutura realmente muito boa, o quarto todo personalizado, desde fronha de travesseiro, parede. Exatamente. Então acorda e dorme pensando no Luverdense. Como tem que ser, né? Não dá pra ser diferente, né? O atleta ele tem que estar sempre muito focado, então é importante isso. Como eu falei com os atletas, todo atleta quando ele chega aqui, ele é apresentado, né, no clube, então ele é recepcionado aqui, apresentado a todos os departamentos do clube, ele recebe um guia do atleta para poder saber, por exemplo, o que tem na cidade. Então às vezes o atleta chega
chego com família aqui, onde tem farmácia, onde tem hospital, onde tem escola pro meu filho, então ele recebe um guia, informando tudo sobre a cidade, informando tudo sobre o Luverdense, então onde que ele tá, né, qual que é a história do clube que ele tá sendo inserido, e ele também recebe um regulamento interno do clube, com as regras do clube. E assim, Luiz, o clube dispondo de uma estrutura dessa aqui para um atleta, eu acho que até mesmo é um bom ponto para você justamente convencer ele a vir pro clube. Sem dúvida, com certeza. O atleta, ele quer... Eu fui atleta, né, profissional, então eu sei bem o que o atleta, ele busca, né? Ele busca um clube com uma boa estrutura, um clube estável financeiramente também, e que ele possa se desenvolver e com uma camisa de expressão. Então o Luverdense, ele oferece tudo isso e com certeza é um ponto a mais na balança, digamos assim, na hora de contratar. Mas como é que é o hotel do clube? Aí eu mostro, ó, o hotel do clube é dessa forma, é desse jeito. Então, pô, o cara, ele se sente confortável e seguro pra vir, né? A gente sabe que os atletas, eles se conversam entre eles, então as referências do Luverdense sempre são muito boas, né? Nesse quarto mesmo aqui cabem quantos? 4 atletas. São 4 atletas. Todos os quartos cabem 4 atletas, são 4 atletas, né? É um número suficiente. A gente tem até, inclusive, algumas camas à disposição ainda. Como eu te falei, alguns atletas, eles vêm com família, com esposa, ou preferem realmente, mesmo que sozinho, morar, né? Ter a sua particularidade ali, morar, né? No seu apartamento ou sua casa aqui na cidade. A gente também deixa à vontade, enfim, não tem problema nenhum. Mas para aqueles que optam, né, por estar no clube, a gente oferece esse espaço aqui que realmente é muito bom. E você, Luiz, gostou aqui da cidade de Lucas, cara? Sim, gostei, me adaptei, eu e minha família, a gente se adaptou bastante. É uma cidade muito organizada, uma cidade que tem uma comunidade muito exigente, então é tudo muito organizado, né? Praças, colégios, educação de qualidade, enfim, uma cidade muito boa, pequena, porém muito, muito boa mesmo. Até mesmo andando aí pela cidade, você vê que tem um monte de campinho aí, né? Exato, tem diversos campos gramados de boa qualidade. Inclusive, alguns desses campos a gente utiliza, né, nas nossas categorias de base também. E, enfim, isso ajuda muito, né? Porque o clube, ele não depende só da estrutura própria dele para poder desenvolver o trabalho de categoria de base, por exemplo. Ele pode utilizar a estrutura que a cidade tem, né? Já proporciona, exatamente, né? Isso aí, muito bom, vai, bora. Muito bom. Muito bom, Dani, isso aí. Cara, pra você entrar em um clube de futebol é fácil, cara? É que assim, acho que vai muito do querer, né? Embora seja uma coisa que todo mundo fala, mas é muito querer. Eu entrei no futebol quando eu morava em João Pessoa. Eu sou natural de Pernambuco, fiz minha faculdade em João Pessoa e eu entrei no futebol através de um professor meu, que era preparador físico, e ele falou, tá precisando de estágio de fisioterapia lá no clube, né? Só que não paga nada. Então, eu falei, no lugar de eu ficar em casa sem fazer nada, vou lá pro clube, né? E foi aí que eu comecei no futebol, através desse clube. Me formei, fui efetivado no clube, e aí conheci um treinador que foi pro meu segundo clube. E aí nesse segundo clube, tava precisando de físio também, ele me fez a proposta e eu fui. E aí desse segundo clube, o diretor executivo daqui, que é o Luiz, era diretor executivo desse meu clube antigo, veio pra cá, aqui precisava de físio e eu acabei vindo. E futebol é isso, você só precisa entrar. A partir do momento que você entra, você conhece várias pessoas, faz um network muito bacana e acaba que você não quer sair mais. Apaixonante o futebol mesmo, dia a dia, rotina. E você que já passou por outros clubes aí, o Luverdense também oferece uma estrutura boa pra você, enquanto profissional de fisioterapia, trabalhar? De todos os clubes que eu trabalhei, o Luverdense é o que mais oferece estrutura mesmo, né? Então, hoje a gente tem um equipamento de extensora, flexora, todos os equipamentos que eu pedi de eletrotermofototerapia chegaram, aparelhos de recovery chegaram também. Então a diretoria está sendo bem enfática nisso, em ajudar o nosso departamento de saúde. Como é que tá a recuperação aí, cara? Quanto tempo aí pra voltar pros gramados, mais ou menos? Ainda falta 6 meses ainda. Semana que vem faço 3 que eu fiz a cirurgia. Faz 3 meses que eu fiz cirurgia. É a sua primeira temporada no clube? Não, eu tô aqui desde 2022. 2022? Você tem quantos anos, cara? 18. 18? Você é formado aqui nas cadeiras de base do Luverdense, né? Sim. Uhum. Acabou de romper o ligamento, né? Qual que é a estrutura que o clube ofereceu pra você? É boa, cara? Pra você se recuperar, tudo mais? Como é que é? Sim, desde que quando eu sofri o ligamento, aí eu fiz um pré-operatório com o Álvaro. Daí depois já começamos... 3 dias depois que eu fiz cirurgia, já começamos o tratamento já. Muito bom você ter um clube da sua cidade e você poder jogar nele ainda, cara. Porque eu acredito que é sonho de muita gurizada daqui de Lucas, né? Com certeza. É um prazer, né? Estar representando o clube da minha cidade, da onde eu nasci. Espero voltar melhor, né? Pra poder representar essa camisa. Apresentar pra vocês o Wagner Lopes, nosso comandante aqui, nosso treinador. Tem uma história muito rica no futebol, tanto como atleta quanto treinador, que é um cara que a gente todos os dias
sempre aprende muitas coisas positivas, então a gente está muito feliz, satisfeito de ter ele aqui com a gente. É um grande prazer para nós. Eu que agradeço. Obrigado, sejam bem-vindos. E é uma honra ter vocês aqui com a gente. O professor estava até falando com o Luiz, antes de vir aqui, que ele já falou que você já passou lá por Japão, já jogou lá também no Japão? 17 anos. Eu me naturalizei japonês, eu joguei a Copa da França pela seleção japonesa, Copa de 98 na França. Wagner Lopez, Nakayama! And Japan have the goal they crave. Wagner Lopez header right into the path of Nakayama. Wagner Lopez é um atacante brasileiro que virou ídolo no Japão. Naturalizado japonês, ele ajudou a seleção do país a conquistar uma vaga inédita para a Copa do Mundo. Muito badalado pela imprensa e pela torcida de lá, Wagner procura um pouco de tranquilidade em outros gramados dos campos de golfe. É gostoso porque você não pensa em nada, você só vai batendo papo, fazendo piada, quer dizer, só se concentra na bolinha. Enquanto descansa, Wagner se prepara para voltar ao assédio dos fãs e da imprensa, que também o segue por aqui. Você procura o sucesso, você quer o reconhecimento das pessoas. E agora chegou o momento gostoso de curtir isso, né? Acho que pelo menos uns 25, 30 anos da minha vida eu passei lá no Japão. Então tem muito da cultura japonesa, muito de respeito, muito de disciplina, muito de trabalho árduo. Então a gente tenta mesclar isso tudo e o Luiz nos ajuda muito. Está sempre presente, está sempre buscando soluções. Eu falo que sozinho eu não consigo nada, eu preciso da ajuda dele, da ajuda de toda a diretoria, os funcionários, todo mundo está na mesma remada para que a gente consiga os resultados necessários. Muito interessante você falar dessa questão cultural japonesa, né? Essa cultura da disciplina, organização. E a gente andando aqui pelos departamentos do Luverdense, pela estrutura, a gente sempre vê a plaquinha ali com as regras, as diretrizes internas do clube. E a gente vê que isso se dá na prática mesmo aqui no dia a dia, né? Com certeza, isso o Luiz ajuda muito, né? A nossa organização, isso é muito bacana, porque não só a gente tem as regras bem definidas, mas a execução. Aqui não tem impunidade. Se não cumprir as regras, com certeza tem um preço a ser pago. Então a organização é muito importante, o planejamento, todo dia a gente faz reuniões, todo dia a gente detalha o que vai ser treinado, quando o tempo de treino. Então a organização é um ponto muito importante na nossa gestão diária. E a estrutura que o clube oferece para vocês da comissão técnica é boa? É muito boa. Eu assim, não precisa luxo, mas o nosso trabalho, tudo que a gente precisa tem. Lógico que são poucos clubes que têm um CT, que tem uma boa infraestrutura, e dentro da nossa condição, eu acho que não precisa. É lógico que cada dia a gente quer melhorar e está buscando resultados para que isso aconteça, mas a nossa infraestrutura é boa e a gente consegue trabalhar tudo que precisa, e de passo em passo eu acredito que a gente vai melhorar ainda mais. Me corrija se eu estiver errado, até um ditado japonês, o Kaizen, né? Melhorar dia a dia, não é isso? Melhorar dia a dia, exatamente. Jibu best to tsukushite ganbatte ikeba ii koto ga modotte kuru to omou. Se você der o seu melhor todo dia, com certeza você vai melhorar e coisas boas você vai atrair. Professor, arigato. Muito obrigado, eu que agradeço. Meus florentinos, vocês não vão acreditar com quem que eu tô aqui. Raul Prata, e não é pra puxar saco não, um dos maiores laterais direitos do futebol mato-grossense aí. Eu tô por vários clubes aí, Novo Horizontino, Sport Recife e o Luverdense, né? Você já teve uma primeira passagem, agora tá na sua segunda passagem aqui dentro do Luverdense. Então, Raul, você que teve esses 2 ciclos, o que você pode dizer que você viu de evolução, do que você vê de diferença na sua primeira passagem para agora pro Luverdense? Pra mim é um prazer, né? Estar aqui novamente no Luverdense. Como você falou, né? Joguei aqui por 6 temporadas, né? De 2011 a 2016 e foram bons tempos, assim, né, que eu vivi aqui no passado. Então agora eu volto, né, um clube que eu tenho o maior carinho, assim, a minha admiração, o carinho que eu tenho por Lucas do Rio Verde, pelo Luverdense é especial, assim, não é só o futebol, né. Meus filhos nasceram aqui, né, minha esposa é daqui, então assim, tem todo esse a mais, né, não só o jogar em si, né. E voltar para cá agora é o clube que tá se reestruturando novamente, né, tentando voltar a jogar competições nacionais como jogou no passado, e meu pensamento de vir para cá é subir, né, subir o time de volta para a Série C, né? Agora estamos no começo da competição e iniciamos bem, então é fazer com que o Luverdense, né, ajudar, né, o Luverdense a voltar no cenário nacional ali e jogar divisões melhores como
como a gente conseguiu no passado, né, que foram momentos mágicos que a torcida do Luverdense viveu aqui. Né? 2016 para agora 2025, o que você viu de diferente no Luverdense? Mudou bastante coisa, assim, sabe, né? Porque foram muitos anos, né? Então, assim, a estruturação ali do vestiário, né? O estádio até que não mudou muito, mas antes até tinha arquibancada móvel atrás dos gols, agora não tem mais. Mudou algumas coisas, assim, sabe? E também o pessoal, né? Os funcionários, né? A presidência, a diretoria, que foram pessoas, alguns já conheciam, mas agora mudou um pouco, e também os jogadores, né? Que da minha época não tem muito mais jogando, né? Acho que pela idade. Eu sou o mais velho do time hoje, então tem um pessoal aí da minha idade que já parou, tá jogando em outros lugares, mas tô feliz, né? Feliz demais de estar aqui novamente e poder representar o Luverdense novamente. Então, o clube é muito bom, né? A cidade abraça o time, a cidade tem muito orgulho do Luverdense, né? Eu vejo isso no torcedor luverdense. Então, o que a gente quer aqui como atleta é dar dar as vitórias, né? Presentear o torcedor, o povo luverdense com boas campanhas e fazer com que o time suba novamente e volte a figurar ali campeonatos melhores. Luiz, muito obrigado pela oportunidade e satisfação imensa. E para encerrar, eu gostaria que você desse uma mensagem assim para a cidade de Lucas do Rio Verde, para todo o torcedor luverdense e muito mais. Todos os torcedores que torcem pro Luverdense fora daqui, porque o clube, que nem a gente falou lá no começo, é um clube que teve uma ascensão meteórica que conquistou o seu espaço no cenário nacional, né? Você, enquanto pessoa que tá nos bastidores, o que você pode dizer para essas pessoas aí? Dizer que, primeiramente, é uma honra poder representar o Luverdense. Já conhecia, antes de chegar aqui, já conhecia a história do clube, né? Essa história de poucos anos, mas uma história muito rica, muito bonita. E é uma honra, né? Poder defender essas cores, né? Representar essa cidade também. Dizer a todos os torcedores, dizer às pessoas da comunidade, né? Todos os cidadãos luverdenses, que a gente trabalha muito, todos os dias, é exaustão, para poder representar muito bem, né, a cidade, né? Com grandes campanhas, com grandes jogos. Claro que o futebol, são diversos fatores, né? Que definem se você vence ou não, mas eles podem ter certeza que a gente está fazendo de tudo para representar bem o clube, para levar o clube mais alto no cenário do futebol, e aos torcedores que continuem nos apoiando, seja presente no estádio para quem é possível estar aqui, ou nas redes sociais também, porque é fundamental essa energia. A gente precisa muito da torcida, a gente sabe o tamanho que o Luverdense tem no cenário nacional, porque com certeza essa energia faz muita diferença pra gente. Por fim, sigam o Luverdense e sigam florentinos. É isso aí, rapaziada. Valeu. Valeu, obrigado.